Olá, amigos! Então, vamos lá para o nosso segundo estudo. O nosso segundo estudo é bem interessante. A lição 2 vai falar sobre a criação divina, tá bom? Mas vamos orar antes de a gente começar. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos ungir, venha nos fazer entender a Tua palavra, que Tu use a minha língua nesse momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem. Então, no primeiro estudo, nós vimos sobre a palavra de Deus, nós vimos que a Bíblia é a verdade, tá bom? Então, se a Bíblia é a verdade, a Bíblia também vai me dizer de onde eu vim, qual a minha origem, qual a sua origem, qual a origem do mundo, de onde a gente veio, né? Então, a beleza da criação divina é o tema. Tudo que existe na nossa natureza, ao nosso redor, expressa ordem, beleza, complexidade, é a coisa mais linda de ver. Um pequeno botão de rosa, um pequeno bichinho, um inseto mais simples possível, é de uma complexidade tamanha. Somente um ser muito inteligente e superior a nós poderia ser o criador disso. Uma explosão não cria nada, certo? Uma explosão nunca poderá criar nada. A gente tem que ter muito mais fé para acreditar nessas teorias de explosão, de seleção natural e essas coisas assim, do que para acreditar na palavra de Deus. Então, para a gente começar aqui, a primeira pergunta diz assim: como era então a Terra antes de ser criada? Se eu já entendi que a Terra foi criada, eu acredito nisso. Como é que a Terra era antes de ser criada? Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, o primeiro verso já traz isso pra gente, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, olha lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entendeu? Olha só que coisa interessante. Então, a terra, antes de ser criada, ela estava sem forma, vazia, escura, e apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, tinha água antes de ser criada, ok? Sem forma, vazia, escura e tinha água. Era assim que estava a terra antes de ser criada e transformada nisso que a gente tem hoje. Como foi, então, formado o universo? No primeiro estudo sobre a Bíblia, a gente viu que a gente tem que estudar sobre um assunto em vários lugares. Então, a gente viu aqui em Gênesis, a gente já começou lendo em Gênesis, que é o relato da criação. Porém, agora a gente vai para Hebreus e depois para Salmos, que eles também retratam sobre como foi formado o universo, como foi formado o planeta Terra também, né? Então, vamos ver aqui Hebreus 11, verso 3, que diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a Hebreus está dizendo aqui pra gente que o universo também foi formado por Deus, pela palavra de Deus, ok? Olha aí, mais uma informação importantíssima. Vamos agora para Salmos. O Salmo 33. Vamos ver aqui o que o Salmo 33 vai falar pra gente a respeito disso. 33, 6 e 9. Diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha só, aqui no Salmo também está dizendo que tudo foi feito pela ordem de Deus e pela sua palavra. Então, Deus falava e as coisas passavam a existir, ok? Quem foi que participou do ato da criação? Agora a gente vai voltar aqui em Gênesis, que a gente vai relembrar o que está escrito. Gênesis 1 e 2, que fala pra gente que a terra está sem forma e vazia,
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a gente tem aqui o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo, ok? Estavam presentes. Aqui em João, capítulo 1, também vai falar pra gente sobre esse momento da criação. João 1, 1 a 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos guardando aí essas palavras. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que verbo é esse? Que negócio é esse? Se você continuar lendo aí o capítulo 1, você vai chegar até o 14, que mostra pra gente mais claramente ainda quem é o verbo, que estava com Deus, mas que também era Deus, que estava com Deus no momento da criação, mas que também era Deus no momento da criação. O verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Quem foi? Foi Jesus. Então, no momento da criação estava Deus, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, ok? A esse trio nós chamamos de divindade. Algumas pessoas falam trindade, tá? Mas é o nosso Deus que estava ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia não usa essa palavra trindade, né? Mas há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, certo? Mas há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são uma unidade em três pessoas coeternas, certo? Isso é uma coisa que talvez a gente não consiga entender muito bem por causa da nossa mente finita, mas pela fé nós vamos entender aquilo que a gente consegue, tá bom? Vamos lá então, como foi o processo diário da criação? Né? E aí então você vai para Gênesis 1 e você vai ver. No primeiro dia, Deus, a Bíblia diz aí pra gente que Deus falou, haja luz, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim foi terminado, né? A Bíblia diz aqui, houve tarde e manhã o primeiro dia. No segundo dia, Deus disse, haja o firmamento no meio das águas e separação de águas e águas. Então, ele fez o céu, que o céu é composto de água, no estado gasoso, né? Então, ele fez o firmamento e aí ele também deixou água líquida aqui embaixo, tá? Então, foi essa separação. Ele criou o ar para ser respirado, o oxigênio. E aí, de novo, a Bíblia repete, foi tarde e manhã o segundo dia, e viu Deus que isso era muito bom. No terceiro dia, o que Deus criou aqui? Ele disse assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, né? Então, isso aí é a terra. A terra, então, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam frutos. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, o terceiro dia, ele deixou as águas aqui de baixo só num lugar e ele criou a porção seca, a terra com as gramas, com as flores, com as árvores, com toda a natureza, a fauna e a flora, tá bom? E aí foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, bem como as estrelas. E aí ele deixou eles no firmamento do céu para iluminar a terra, mas também para servir como sinal para os dias, anos, meses, estações, certo? Então, a Bíblia diz, foi tarde e manhã, o quarto dia. No quinto dia, Deus disse assim, povoem-se as águas de enxames de seres vivos e voem as aves sobre a terra
sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era muito bom, e abençoou os animais e fez que eles fossem fecundos e se multiplicassem sobre a terra, aliás, embaixo das águas e também no céu. Então, houve tarde e manhã, o 5º dia. No 6º dia, Deus, então, disse assim: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, né, e tal, os répteis. Também disse Deus, no 6º dia: façamos o homem à nossa imagem. Tá vendo aqui o pronome do plural, né? Nossa. Então, isso estava mostrando que estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Façamos, olha o verbo no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E disse: sejam fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. No 7º dia, Deus olhou, viu tudo que havia feito no 6º, né? E foi tarde de manhã o 6º dia, e Deus disse que foi muito bom. E aí abençoou, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Muito bem, então nós temos aqui os 6 dias da criação e o sábado, que Deus descansou, dando pra gente o exemplo do que era pra gente fazer também. Muito bem, se você percebeu, no final de cada dia, a Bíblia traz pra gente assim: e foi tarde e manhã o 1º dia, tarde e manhã o 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, tudo bem? Então, o que isso significa? O que isso vem trazer pra gente? Bom, a palavra hebraica para dia que é a expressão tarde e manhã, o 1º dia, por exemplo, aqui, é Ion. Essa é a palavra hebraica. E essa palavra significa um período de 24 horas. Tanto é que está escrito assim: tarde e manhã. Um dia de 24 horas, ele é composto de 12 horas claras e 12 horas escuras. Então, essa tarde se refere à parte escura e a manhã se refere à parte clara do dia. O que Deus estava querendo dizer é que cada dia da semana é um dia literal de 24 horas. Há teorias por aí que dizem que foi Deus que criou a Terra, né? Porém, esse dia, cada dia da criação não foi um dia literal de 24 horas, mas sim um dia simbólico, mas que na verdade durou milhares e milhares de anos, e aí a gente pode até colocar de repente dentro disso a seleção natural, por exemplo, né? Então, não. A Bíblia diz pra gente que é um período literal de 24 horas. Um dia literal de 24 horas. Ok? Então, ali Deus já criou a semana de 7 dias. Toda semana tem 7 dias. Ok? Como se deu a criação do homem e da mulher? Em Gênesis 1, 26, né, e 27, falou aqui pra gente, né, como Deus criou, façamos o homem e tal. E o 2:7 fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. As outras coisas Deus criou a partir da sua palavra. O homem
foi formado do pó da terra, do barro. Deus formou o homem da argila, do barro. Depois que estava ali o homem pronto, o corpo, ele soprou nas narinas do homem, né? Soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, ok? E a mulher, como é que foi? A mulher foi uma coisa mais interessante, né? Não que não seja aqui do homem, mas o 18 até o 25 fala pra gente sobre esse momento. Então Deus falou assim: olha, não é bom que um homem esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora, que ele seja idônea, que ele seja igual, que ele vai lhe ajudar, né? Então Deus deu pro Adão um sono pesado, ele dormiu, Deus tomou uma costela de Adão e com essa costela ele formou a Eva, né? A mulher, a varoa, como a Bíblia diz, porque do varão ela veio, ok? Então, essa foi a formação do homem e da mulher. Muito bem. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Vamos ver qual foi o presentinho. E qual foi o presente que o casal recebeu de Deus? Vamos ver qual foi o presentinho? Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus deu para Adão e Eva um jardim para eles morarem e eles iam cuidar, guardar e cultivar esse jardim. Esse foi o presente de casamento de Deus para Adão e Eva. Sob que condição eles, né, o casal, viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2:15 a 17 fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, né, e o colocou no jardim, e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa foi a condição que Deus colocou. Qual era essa condição? Será que tinha algum veneno, alguma coisa assim de ruim nesse fruto? Não, não era isso. O que Deus estava querendo dizer para eles era assim: filhos, vocês podem escolher não estar comigo. Por isso eu vou deixar essa árvore que, se vocês chegarem a comer do fruto dela, sabendo que não é para comer, vai ser um sinal de que vocês não querem me adorar, vocês não querem a mim como o Deus e o Pai de vocês. Deus deixou para eles a liberdade de escolher se queria estar com ele ou não. Mas para estar ali no jardim e viver eternamente, eles precisavam obedecer à ordem de Deus. Então a questão aqui é a obediência. Quando o homem e a mulher estão sendo obedientes a Deus, eles estão dizendo assim: sim, nós queremos estar com você, Deus, nós queremos a você, nós somos teus filhos. E a prova é tanta que nós estamos te obedecendo, ok? Então, essa é a questão, obediência a Deus. Muito bem, então essa foi a nossa lição, segunda lição sobre a criação do mundo. Se você tem alguma pergunta, deixa para mim, tá bom? Você pode me mandar as perguntas que eu esclarecerei com certeza. Tudo bem? Vamos fazer a recapitulação? Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus, ok? Nosso compromisso de fé, eu leio e você fala o seu sim daí, tá bom? Primeiro, aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Amém. Amém. Que você quer conhecer mais do Deus Criador.
Muito bem. Vamos orar? Ai, desculpa. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um estudo. Te peço, Senhor, que Tu nos ajude a entender cada dia mais a Tua palavra e aceitar, meu Deus. Obrigada, porque nós temos um Pai, nós temos uma origem e nós te agradecemos muito por isso. Nos ajuda, Senhor, a sempre te obedecer naquilo que Tu nos pede, para que nós tenhamos vida. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tchau, amigos. Até a próxima, amigos. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau.